Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora Ellen. Tudo bom? Tudo bem. Bom, primeiramente eu sou Adriana Vieira, para quem não me conhece, sou supervisora do setor educacional da Controlab. Inicialmente já gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje a gente vai falar do tema diagnóstico laboratorial das leucemias agudas por citometria de fluxo multiparamétrica. Inclusive, a gente teve um encontro recente, né, sobre o hemograma das leucemias agudas. Então, esse assunto só vem a acrescentar. Antes da gente iniciar, eu vou passar algumas informações, como sempre, né? A gente vai ter, em média, 45 minutos para a apresentação, mais 20 minutos para as nossas perguntas no final. Eu vou pedir para que todos coloquem as perguntas no menu atividade, que fica no item de perguntas e respostas. E no final da aula, eu vou disponibilizar no chat um link para que todos possam preencher com o nome e o e-mail para a emissão do certificado e também para responderem à pesquisa de satisfação. Tá? Eu gostaria de contar com a participação de todos, porque é muito importante o olhar de vocês sobre esse encontro, tudo bem? Eu vou passar, então, agora, vamos dar início à nossa aula, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, doutora Ellen de Oliveira. Ela é biomédica, especialista em hematologia e doutora em ciência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Ellen, fica à vontade, pode iniciar a apresentação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam me ouvindo direitinho. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para dividir um pouquinho da minha experiência, né, e um pouco do que eu venho estudando nos últimos anos. Eu me formei em biomedicina e segui, desde logo depois de formada, no caminho das leucemias, e fui apresentada a citometria de fluxo por esse motivo, e é com grande alegria e felicidade que eu vou dividir um pouquinho com vocês do que eu venho aprendendo, né, nesses últimos anos, hoje voltado mais para a parte de diagnóstico laboratorial, né, utilizando a citometria, e tanto ao diagnóstico em si, como também ao acompanhamento por doença residual, a gente vai falar um pouquinho mais para o final da nossa conversa de hoje, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial das leucemias agudas por citometria de fluxo, que é um tema que eu tenho uma paixão, assim, desde quando eu me formei, né, foi na aula de hematologia, a primeira aula de hematologia que eu tive das leucemias, que eu decidi que esse seria o meu caminho dentro da biomedicina. Tá? E sigo trabalhando tanto na rotina laboratorial quanto na parte de pesquisa também dentro desse tema, né? A gente sabe que as leucemias agudas, elas são uma doença clonal, né? Clinicamente heterogênea, e a principal característica delas, elas terem essa alteração clonal promover um bloqueio maturativo em estadios mais imaturos dessa doença, né? E isso faz com que a gente, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista imunofenotípico, consiga distinguir essas células com relação à contrapartida normal, né? Que a gente vai ver mais para frente. E só para contextualizar vocês, se a gente for pensar nos primeiros relatos na história da ciência, né, de casos que poderiam estar associados à presença de um quadro de leucemia, eles vêm lá de 1845, quando a gente encontra na literatura as primeiras descrições de doenças que poderiam ser correlacionadas com esse tipo de doença. E aí vocês veem aqui na escala do tempo que por cerca de 100 anos, até mais ou menos em 1947, quando Farber, ele, através dos seus estudos, né, com primeiros possíveis medicamentos para tratar o câncer, essa doença, de uma forma geral, independente de ser leucemia ou outros tipos de câncer, ela permaneceu incurável, né, por 100 anos.
e a partir de 47, colocando aqui o nosso momento atual, né, 2024, a gente tem menos de 100 anos, onde a gente sai de um cenário onde todo mundo morria, né, não só de leucemia, mas também com outros tipos de câncer, porque não existia tratamento para nenhum tipo de tumor. E em 77 anos, agora voltados especificamente para as leucemias, e aqui esse dado é mais voltado para as leucemias agudas na pediatria, né, a gente alcança cerca de 80% a 90% de cura nos cenários atuais, dependendo do acesso, né, a protocolos de tratamentos específicos. Esses índices nos adultos, eles são um pouquinho menores, né, mas a gente sai de um cenário onde todo mundo morria para um cenário onde a gente hoje foca naqueles 10% a 20% que a gente não consegue curar, né? E por que esses pacientes, hoje em dia, a gente ainda não consegue curar? Né? Então, isso é mais para contextualizar um pouco o nosso cenário atual, né? E quando a gente fala de diagnóstico de leucemia aguda, ele parte de sinais e sintomas específicos, clínicos, né, que o paciente vai apresentar, e por conta deles, ele vai procurar um serviço de saúde, né, na maioria das vezes próximo de casa. E quando vocês olham para esses exemplos de sinais e sintomas que podem estar associados à leucemia, a grande maioria deles são muito inespecíficos, né? Então, o nosso grande aliado, né, no primeiro momento, é o hemograma, né, com diferencial, quando a gente tem pelo menos um ou mais sintomas desses que estão listados, né, dentro dos exemplos que eu trouxe. E o hemograma é a nossa porta de entrada para começar a nossa estrada, né, para um diagnóstico correto dentro das leucemias, né? Então, quando esse paciente chega a um serviço de atendimento e com um daqueles sintomas, né, descritos no slide anterior, e esse paciente, ao hemograma, apresenta pelo menos alteração de 2 séries, ou seja, se esse paciente apresentar um quadro de anemia associado a uma leucopenia, ou uma leucocitose, ou então uma anemia com uma diminuição de plaquetas, na presença ou não de blastos no sangue periférico, né, porque em algumas situações a gente pode já claramente identificar células imaturas circulantes no sangue periférico, mas em alguns pacientes, principalmente aqueles com linfócitos mais baixos, né, com leucócitos mais baixos, nem sempre a gente consegue identificar essas células. Mas tendo alterações em pelo menos 2 séries, né, do hemograma, esse paciente ele deve ser encaminhado para um serviço especializado para a gente poder avaliar a necessidade de exames mais específicos, dentre eles o mielograma, alguns exames de imagem, né, e aí a gente vai seguindo o nosso caminho de diagnóstico, né, fazendo o hemograma, o mielograma desses pacientes, associados a alguns exames complementares, para que numa próxima etapa, né, a gente entre no caminho do diagnóstico propriamente dito, né, mais específico das leucemias agudas, né. Hoje em dia, a gente sabe que o diagnóstico laboratorial da leucemia aguda, ele é um diagnóstico morfológico, imunofenotípico e citogenético e genético molecular, né? Ou seja, ele leva em consideração tanto componentes da morfologia, quanto as alterações moleculares, assim como o fenótipo, né? E hoje é o que a gente vai focar aqui no nosso encontro, na imunofenotipagem, tá? Que precisa ser assertiva em 3 informações principais. Né? Quando a gente pensa em diagnóstico de leucemia aguda, o que um laboratório precisa ser capaz de fazer? Né? Ele precisa ser capaz de responder se o paciente, de fato, tem uma leucemia aguda, sim ou não, né? Porque essa informação não pode ser uma informação que seja uma dúvida, até porque a gente precisa determinar se é uma doença clonal ou não. Se essa leucemia, uma vez que a gente consegue determinar que é uma leucemia, qual linhagem ela está relacionada, se ela é de linhagem mieloide ou de linhagem linfóide, porque
os esquemas terapêuticos são diferentes, e qual é a subclassificação desse subtipo de leucemia, tá? Dessa LMA ou dessa LLA. Porque a gente sabe que essa subclassificação, aliada a outras informações, como a presença de alterações genéticas, ou então a presença de alguns perfis imunofenotípicos, são sugestivos de algumas alterações genéticas que podem estar relacionadas com o prognóstico, né? Com a chance desse paciente ter uma maior ou menor predisposição à recaída. Então, essas três frases, essas três perguntas, elas precisam ser respondidas da forma mais clara possível pelo laboratório que vai realizar esse exame, né? Então, quando a gente fala de citometria, na verdade, qual é o conceito, né, dessa metodologia? É a gente utilizar uma suspensão celular, que são as células, né, do nosso material, e essas células, elas vão ser marcadas com anticorpos conjugados a uma molécula fluorescente, né? Então, esses anticorpos, eles se ligam a moléculas específicas que podem estar presentes numa determinada célula ou não, né? Então, esses anticorpos, eles vão se ligar exatamente às células que apresentem essas moléculas, né? E a partir do momento que essas células, marcadas com os anticorpos conjugados à molécula fluorescente, passarem num fluxo unidirecional, né, na frente de uma fonte de luz, que hoje em dia a gente já tem aparelhos com pelo menos 3 fontes de laser e outros até que não usam esse tipo de tecnologia, com tecnologias mais recentes de leitura, né, dessas células, mas na maior parte das vezes os serviços ainda usam aparelhos em que utilizam as fontes de laser, né? Essa célula vai passar na frente dessa fonte luminosa e vai gerar para a gente, inicialmente, uma informação de dispersão de luz. Ou seja, ela vai dar uma informação com relação ao tamanho dessa célula e com relação à complexidade, né? Conteúdo intracelular, na maioria das vezes, né? Os grânulos intracelulares. São informações que esses dois detectores conseguem nos informar com base na dispersão de luz. Tá? Somado a essa informação, que é a informação que a gente também tem nos aparelhos de hemograma convencionais, né? Uma coisa que a gente tem de plus na citometria de fluxo multiparamétrica é justamente a utilização desses anticorpos conjugados à molécula fluorescente. Tá? Dependendo do aparelho, a gente pode conjugar, utilizar de 6 a 8 marcadores por vez, porque a gente tem a capacidade de fazer a leitura de 6 a 8 cores, né, em um único tubo. Tem aparelhos em onde a gente consegue fazer a leitura de 12, 32, né, 32 cores, então isso vai variar do aparelho que o laboratório possui, tá? Mas em termos de diagnóstico, 8 cores, na maior parte das vezes, é bem suficiente, assim, para a gente conseguir fazer uma rotina de excelência dentro de diagnóstico laboratorial das leucemias, tá? E esse plus é exatamente a leitura dessas fluorescências que estão conjugadas aos anticorpos e que, dependendo do comprimento de onda, é lido para um determinado detector, e esse sinal luminoso, né, de leitura das fluorescências é convertido num sinal eletrônico, que são representados por esses pontinhos nesse gráfico aqui de tamanho, complexidade, né, que são esses primeiros parâmetros de dispersão de luz que eu conversei com vocês. Então, por tamanho e complexidade, a gente costuma identificar os eosinófilos aqui por cima, seguido dos neutrófilos, que costuma ser a população que, de fato, tem o maior percentual, né, identificado nos materiais. Os monócitos costumam ficar por aqui, e os linfócitos, as células precursoras, os eritroblastos ficam mais para essa região, justamente por serem células menores e com uma menor complexidade, tá? Então, aliado a essa informação da dispersão de luz, a gente também tem a informação das leituras das fluorescências, que é feita com base na presença ou ausência, né, desses sinais em cada lugarzinho do gráfico. Então, é como se fosse, as pessoas imaginassem aqui um quadrante, onde as células que costumam ficar por aqui
são dupla positivas para os marcadores, como o caso aqui que a gente tem uma célula imatura, porque expressa CD34, né, e que expressa mais 38, que seria uma célula precursora de linfócito B, aqui no exemplo, e essa célula é duplo positivo para esses dois marcadores. Na sequência, essa célula vai perdendo essa característica de imaturidade, mas mantém a expressão de CD38, que seriam os linfócitos B intermediários na medula óssea, seguido, então, da perda de um pouquinho de intensidade de expressão do CD38, que são as células maduras da medula óssea que estariam prontas para poder se disseminar pelo sangue periférico e terminar a sua diferenciação, que é antígeno-dependente, tá? Então, na verdade, isso aqui é mais a título mesmo de mostrar como é que a gente faz a leitura da intensidade, né, desses marcadores. A presença ou ausência é de acordo com onde a gente identifica a posição, né, dessas células, enfim, né, dependendo do marcador que a gente coloque, a gente vai enxergar essas células em posições diferentes. A gente vai ver mais para frente isso. Então, a citometria de fluxo, ela tem 3 tipos de informação que são muito importantes para o diagnóstico das leucemias, que é identificar quem são as células, né, quem é eosinófilo, quem é neutrófilo, quem é monócito, até porque quando a gente consegue identificar as populações celulares, né, a gente consegue enumerar, dizer quantas são, se elas estão num percentual dentro do normal ou não, e como essas células são, né, a caracterização imunofenotípica dessas células. Porque a gente sabe, quando a gente pensa em medula óssea, a gente tem várias formas, né, de maturação e diferenciação de todos os subtipos celulares a partir da célula tronco hematopoética, né? Então, a gente consegue acompanhar todo o padrão de diferenciação e maturação normal de todas as séries, né, de todas as células da medula óssea, e a partir desse retrato falado do que a gente considera normal do ponto de vista imunofenotípico, a gente vai conseguir identificar padrões que a gente reconhece como fora do normal. Tá? Então, saber quem são, quantas são e como elas são informações muito importantes, especialmente quando a gente fala dessa questão do padrão de diferenciação, né? A gente sabe que as células, elas provêm da célula tronco hematopoética, né, e dependendo da linhagem que essa célula for seguir, se for linhagem linfóide ou linhagem mieloide, ela vai adquirir um conjunto de marcadores específicos que, ao final, vão ter como função na célula madura a defesa do organismo, né, ou o combate de bactérias ou vírus, ou a respiração, né, a troca de gases. E cada função dessa está relacionada com o repertório de moléculas que aquela célula precisa ser composta para poder desempenhar corretamente a função a qual ela foi designada, né? Então, ao longo da diferenciação, né, quando essa célula já está comprometida com uma linhagem específica, elas vão ganhando características de maturidade, do ponto de vista de expressão de marcadores, e perdendo características de imaturidade. E a gente consegue observar isso através da imunofenotipagem, assim como um bom hematologista, né, vendo o mielograma, consegue diferenciar, de acordo com o padrão morfológico, os principais subtipos celulares, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês como um exemplo do que eu falei, uma medula óssea normal de um paciente, onde eu selecionei aqui, e a gente, nos gráficos seguintes, a gente vai olhar exatamente o que tem dentro desse círculo aqui, que são as células marcadas positivamente para CD19, que são identificados como os linfócitos B, né? A gente sabe que o CD19 é o marcador definidor de linhagem, de célula B, e aí, uma vez que essa célula expressa CD19, sendo uma célula normal, ela é identificada como linfócito B, e dentro desse grupo de células, a gente consegue identificar o padrão de diferenciação dessas células de acordo com a expressão de alguns marcadores, tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem as células mais precursoras, que seriam como se fosse os linfoblastos, né, da medula óssea, expressando CD34, são as células onde a gente vê bastante nucleolo,
bem imaturas, e conforme essa célula vai amadurecendo, ela que tem bastante 34, que é a célula rosa, é a célula precursora em todos os gráficos, tá? Ela vai perdendo o CD10, vai ganhando CD20, né? Ao passo que, por esse gráfico, ela vai perdendo 34, depois perde um pouquinho a expressão de 38. Então, a gente consegue, dependendo da combinação de marcadores que a gente usa, acompanhar esse padrão de diferenciação celular e entender qual seria o padrão normal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente está vendo círculos em vermelho, onde a gente não vê a presença de células normais em situações né, de um paciente sem doença, onde é muito frequente a gente encontrar a presença desses círculos preenchidos em pacientes com diagnóstico de leucemia aguda, né? Então, é muito importante a gente reconhecer como é um padrão normal, né, o fenótipo normal de qualquer material que a gente venha a estudar, para ficar menos difícil a gente identificar e reconhecer um padrão que fuja do normal, tá? Então, é a partir também desse reconhecimento que a gente chama de fenótipos associados à leucemia, né, que são fenótipos que fogem ao padrão normal, que nos auxilia a identificar uma célula patológica frente a uma célula normal, tá? Então, como eu falei agora, na leucemia, a definir a linhagem e o estadio maturativo é muito importante, porque se o paciente tiver uma leucemia mieloide, o tratamento dele vai ser diferente de uma LLA de precursor B, por exemplo. A identificação de fenótipos aberrantes é muito útil, porque fenótipos aberrantes são marcadores que normalmente não são expressos na célula normal, mas que numa célula patológica a gente consegue identificar e ter mais certeza que, de fato, essa célula não pode corresponder a uma célula normal, tá? Como, por exemplo, aqui o CD666 e o CD23, que não fazem parte da ontogenia dos linfócitos B, mas que frequentemente costumam estar expressados de forma aberrante em pacientes com leucemia, tá? Então, os fenótipos aberrantes são ferramentas úteis para a gente identificar também com mais segurança as leucemias, e a presença de assincronismos maturativos, que é quando proteínas deveriam estar presentes em estadios bem distantes um do outro, né, e acabam sendo coexpressas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente vê uma marcação de uma célula expressando CD34 com CD20, né, que é um marcador de célula muito imatura com um marcador de célula bem madura, né, coexpressando na mesma célula. Então, esses assincronismos de maturação também nos auxiliam a identificar que essa célula não é uma célula normal, tá? Do ponto de vista clínico, é muito importante a gente classificar, utilizando a imunofenotipagem, justamente para estabelecer o diagnóstico. E para além de estabelecer o diagnóstico, hoje em dia a gente consegue, com a citometria, utilizar combinações de marcadores fenotípicos que auxiliam também na triagem de pesquisa de alterações moleculares, tá? Porque existem alguns fenótipos que são muito sugestivos de presença de determinadas alterações. E, por fim, a avaliação da eficácia do tratamento, porque uma vez que esse paciente recebe o diagnóstico, ele vai começar seu esquema de quimioterapia, e em determinados momentos previstos pelo protocolo que ele vai ser submetido, esse paciente precisa ser acompanhado para saber se ele está respondendo bem ou não ao tratamento, e isso a gente faz através da doença residual mínima, tá? Onde o laboratório também tem uma utilidade tão importante quanto no diagnóstico, né? E nem sempre são exames fáceis de serem realizados, porque durante a doença residual a gente está procurando uma agulha no palheiro, né? Não está aquela célula tão clara para a gente como está ao diagnóstico em grande frequência, tá? Então, de uma forma geral, independente do laboratório, geralmente o que se faz em uma suspeita de leucemia é um tubo de triagem diagnóstica, justamente para, nesse tubo de triagem, a gente definir qual célula seria a célula, de qual linhagem, né, essa célula seria. Se seria de linhagem B, se seria de linhagem T, ou se seria de linhagem mieloide, tá?
Então, esse tubo de triagem, ele é feito em várias combinações diferentes, né, dependendo do serviço. É uma coisa que não é muito padronizada entre os serviços, mas que o objetivo principal é a gente identificar a natureza da população blástica, que é exatamente definir a linhagem. Então, costuma-se estar presente nesses tubos de triagem marcadores que são definidores de linhagem, como a mieloperoxidase, que é relacionada à linhagem mieloide, CD1979A relacionada à linhagem linfóide B, CD3, CD7, né, para a linhagem T, associado também a marcadores de maturidade, como, por exemplo, o CD34, para a gente definir, né, qual seria o perfil imunofenotípico, né, dessa célula patológica, tá? E a partir desse tubo de triagem, uma vez que a gente identifica qual é a natureza dessa população, a gente parte, então, para um segundo momento, que é um painel de classificação, né, dessa doença, justamente porque com esse painel a gente vai conseguir definir melhor presença de alguns fenótipos que possam estar associados a algumas alterações moleculares que podem ter importância prognóstica, como, por exemplo, Filadélfia, o rearranjo do MLL, né? Então, a gente pode fazer uso, hoje em dia, né, de marcadores que possam nos auxiliar não só na classificação imunofenotípica, mas também dar esse retorno do ponto de vista de auxiliar os achados, né, auxiliar na sugestão de possíveis alterações que estejam relacionadas. Então, esses painéis, dependendo do laboratório, eles também são compostos, dependendo do aparelho que esse laboratório tenha também, né? Dependendo do número de cores, essa combinação de marcadores ela é feita de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo de definir tanto a classificação imunofenotípica, que no caso das leucemias B, a gente consegue definir como Pro-B, comum, pré-B e B madura, tá? Eu vou mostrar mais para frente no próximo slide exemplos desses subtipos de imunofenótipo, né? E, para além disso, dependendo do painel que seja utilizado, a gente consegue também adicionar informações que podem ser relevantes e úteis para o clínico conseguir perseguir de forma mais rápida, principalmente alterações moleculares que possam ter um impacto prognóstico para esse paciente, tá? Então, voltando a falar dos fenótipos, né, a gente sempre vai ter aqui em cima a linha do normal, porque, como eu falei para vocês, é muito importante a gente reconhecer e saber como é o retrato falado da célula normal. Os marcadores, vocês vão ver que eles são os mesmos, tá? Nas duas linhas. E o que a gente observa aqui no fenótipo Pro-B, com relação ao normal, é uma ausência de CD10 e CD20, que é exatamente aquele exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês, que é uma célula que não existe na medula normal, tá? Então, esse tipo de comportamento imunofenotípico a gente classifica como Pro-B na ausência de imunoglobulina do citoplasma, tá? Na sequência, a gente tem o fenótipo LLA comum, que não é à toa, né, esse nome não é à toa, porque realmente é um dos fenótipos que a gente tem, que são mais comuns da gente observar, onde a gente tem uma superexpressão do CD10 em relação ao normal, tá? Diferente do caso anterior, ainda na ausência da IgM intracitoplasmática, tá? Na sequência, a gente tem o fenótipo pré-B, quando a gente tem a expressão do CD10, tá? Já com presença de imunoglobulina no citoplasma. Então, aí esse paciente deixa de ser classificado como comum para ser classificado como pré-B. E, por fim, quando a gente já tem a IgM na superfície positiva e restrição de cadeia, que pode ser capa ou ser lambda, né? A célula em vermelho aqui é a célula patológica e a célula em azul, o resquício de hematopoese residual normal, né? De linfócito B normal que esse paciente possui. Nesses casos, a gente já define como um fenótipo de B madura, tá? Como eu falei para vocês, essa classificação imunofenotípica, ela é importante, mas, para além disso, dependendo da combinação de marcadores que a gente utiliza no nosso painel de classificação, a gente consegue auxiliar
em possíveis alterações genéticas que possam ter a maior probabilidade de estarem presentes num determinado paciente ou não. Então, eu coloco aqui como exemplo para vocês um artigo de 2019 que correlaciona a presença de alguns marcadores com as principais alterações moleculares, né? Quando a frequência desses marcadores e a sua relação com a presença de alterações moleculares, tá? Finalizando a parte das LLAs-Bs, a gente tem também o mesmo esquema de raciocínio para as LLAs-Ts, né? Utilizando um painel também que pode ser muito variado de acordo com os laboratórios, mas que tem como objetivo principal identificar a célula patológica com clareza. Por isso que a gente tem a repetição de marcadores aqui, que são os definidores de linhagem, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, que é o exemplo da rotina que é utilizada, né, no hospital onde eu trabalho. E, além disso, a gente consegue identificar o estadio maturativo dessas células, né, utilizando outros marcadores de maturação, de estadio de maturação, para poder classificar essa leucemia em pró-T, pré-T, T cortical e T madura. Tá? Aqui eu acabei não incluindo também a early T, né, nessas imagens, né, mas a gente já tem outras, não tem só essas classificações imunofenotípicas, né, para leucemia T, da mesma forma que quando a gente olha a MS, a gente vê que quando a gente tem a capacidade, né, de fazer a pesquisa de alterações moleculares logo no início, no diagnóstico, a gente tem outros tipos de nomenclaturas em que levam em consideração a presença dessas alterações genéticas também ao diagnóstico, tá? Então, na leucemia T, ela é relativamente mais fácil da gente observar, até porque a gente sabe que a célula T, ela tem todo o seu processo de diferenciação e amadurecimento no timo, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, uma amostra de medula, como é esse caso, e a gente vê essas células aqui, que são as células normais, em azul, duplo positivas para CD3, mas a gente também se depara com essa população em vermelho, que tem apenas CD3 intracelular, né? Então, é uma célula que a gente não encontra de forma normal, circulando, né? Então, fica mais fácil da gente identificar que é um fenótipo patológico. E quando essa célula não expressa CD2, nem CD4, CD8, a gente identifica ela como uma célula pró-T, tá? A partir do momento em que essa célula passa a expressar CD2, na ausência de CD4 e CD8 e de CD1A, a gente já identifica ela como uma LLA pré-T, tá? Na sequência, a gente tem um exemplo aqui de uma LLA-T cortical, que é quando a gente identifica a presença de CD1A nessas células, com marcação duplo positiva para CD4 e CD8, tá? E, por fim, a LLA-T madura, onde a gente já vê aqui uma célula que, se a gente fosse olhar apenas esses dois marcadores, a gente teria uma certa dificuldade de sobreposição entre a célula normal e a célula patológica, tá? Mas essa célula já tem uma restrição, né? Ou ela é toda 4, ou ela costuma ser toda 8, na ausência de CD1A também. Então, esses são os principais critérios para a gente classificar, do ponto de vista imunofenotípico, as LLAs-Ts. Da mesma forma que a gente faz para as leucemias linfóides, a gente também utiliza a imunofenotipagem para fazer a classificação das leucemias mieloides, né, que antigamente era se utilizado muito a classificação morfológica, né, de M0 a M7, que a gente sabe que hoje em dia essa classificação, como eu falei para vocês, ela leva em conta muitos outros parâmetros, né, e no caso das LMAs, por elas serem uma doença muito heterogênea, porque a linhagem mieloide é composta por muitas células diferentes, né, a gente precisa, então, de um recurso em termos de marcadores maior para a gente poder estudar cada linhagem de forma mais específica, né? Então, é importante que em investigações de pacientes com LMA a gente consiga estudar a linhagem de neutrófilos, por exemplo, com CD16, CD13, CD11B,
assim como a linhagem de monócitos, fazendo uso do CD64, do IREM2, né, que a gente também pode chamar de CD300, do CD14, estudar a linhagem eritroide, tá? Com CD71, CD36, pesquisa de aberrações imunofenotípicas, ou seja, marcadores que são comuns em outras linhagens, mas que são aberrantes na linhagem mieloide, como, por exemplo, o TDT, o CD7, o CD19, assim como outros marcadores, né? O NG2, por exemplo, ele é muito importante porque ele costuma ter uma associação forte com rearranjo do gene MLL, né? Assim como marcadores de linhagem megacariocítica, tá? De linhagem basofílica e de células dendríticas plasmocitoides. Tá? Então, a classificação das LMAs pela imunofenotipagem ela é mais complexa, tá? Justamente porque é um conjunto maior de subtipos celulares que a gente precisa avaliar. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, tentando correlacionar com os subtipos morfológicos, tá? Entendendo que hoje em dia essa classificação está muito melhor desenvolvida e muito melhor estratificada pela OMS, justamente por levar em conta também a presença de algumas alterações genéticas, né? Mas essa classificação de M0 a M7, que a gente vai tentar correlacionar com os imunofenótipos, eles levam muito em consideração a célula que tem uma mínima diferenciação, né, uma diferenciação mínima, que seria a M0, onde, do ponto de vista morfológico, seria facilmente confundível com uma LLA, por exemplo, de tão indiferenciada que essa célula é, mas essa célula não expressa marcadores linfóides, tá? É duplo positiva para DR117, então é uma célula realmente mais indiferenciada, na ausência de CD33 e uma célula bem imatura que a gente observa com CD34 forte, tá? Seguindo para M1, esse subtipo celular já seria um subtipo onde a gente já identifica a presença do CD33, diferente, né, da M0, mas a gente ainda tem uma expressão de mieloperoxidase muito fraca ou praticamente ausente, né, em células que são bem imaturas ainda, duplo positivas para DR117, né, então já seria uma LMA que a gente chamaria de sem maturação, tá? A M2, a gente já começa a observar a presença de mieloperoxidase, né, que é um marcador específico de linhagem mieloide, continua sendo ainda duplo positivo para DR117, né, uma célula mais imatura também, mas que é muito comum a gente observar a expressão aberrante de CD19, né, nesse subtipo, que costuma estar associado também com uma translocação genética específica, tá? Que é a translocação 821. Então, da M2, a gente tem esse comportamento de fenótipo. Quando a gente parte para M3, né, que a gente sabe, né, que é uma urgência oncológica, principalmente porque esses pacientes podem fazer episódios de sangramentos muito importantes, né, a gente já começa a ver que, do ponto de vista imunofenotípico, o que antes, até M2, a gente via aqui como duplo positivo para DR117, a gente já vê que essa célula perdeu o DR, mas mantém o 117, tá? É uma célula com 33 bem forte, com MPO bem forte, tá? São células grandes, assim, com um SIDE, né, com uma complexidade muito grande, justamente por conta dos grânulos, tá? E é uma célula que já não é mais tão imatura quanto as demais. Tá? Então, nesses casos aqui, é muito importante a gente fazer a pesquisa do PML rara para a gente poder definir, de fato, se esse paciente pode fazer uso, né, do atro ou não. Tá? Na M4, que seria a mielomonocítica, a gente identifica a presença de dois subtipos celulares, um compartimento granulocítico e outro, né, um percentual que já vai sendo comprometido com a linhagem monocítica, com a expressão de 64, tá? Mas a gente tem a presença desses dois componentes, granulocítico e monocítico, e quando existe um predomínio de mais de 80% já da linhagem monocítica, né, esse caminho para cá, perdendo 117, mantendo DR, é o caminho de linhagem monocítica, tá? Na presença de 64, na presença de MPO,
a gente já define esse paciente como sendo M5A, né, que seria uma leucemia monoblástica aguda, e na medida que que o paciente, além desses marcadores, ele também expressa IREM2, a gente já define como uma M5B, que seria uma leucemia mais diferenciada, né, leucemia monocítica aguda, tá? Por fim, a gente tem aqui exemplos de uma LMA-M6, né, onde a gente tem a presença de marcadores específicos da linhagem eritroide, assim como o exemplo de LMA-M7, onde a gente tem a presença também de marcadores específicos comprometidos com a linhagem megacariocítica, que nos ajudam a distinguir essas células, né, e defini-las como sendo comprometidas com essa linhagem, tá? Então, de uma forma geral, além da questão da classificação imunofenotípica, é muito importante a gente ter em mente que, hoje em dia, utilizando a citometria, a gente pode galgar informações clínicas que são muito importantes, né, para o médico que está tratando o paciente. Esse é um exemplo para vocês, mostrando que os pacientes com M3, que a gente consegue identificar uma diferenciação basofílica, né, utilizando o 203C, utilizando o 22, eles têm uma chance de entrarem, né, em episódios hemorrágicos mais severos, com uma intensidade muito maior do que outros pacientes que tenham M3, né? Então, a gente fazer o diagnóstico e definir para o médico, olha, é uma M3, precisa fazer um FISH para 15-17, e também dizer, cuidado, esse paciente tem uma diferenciação mais para basófilo, então pode ser que você tenha alguma dificuldade se ele entrar em episódio de sangramento, então você precisa ficar mais atento com relação a esse tipo de evento clínico nesse paciente do que no outro, né? Então, isso é uma informação importante também que a citometria hoje em dia, ela nos proporciona, tá? Então, só para a gente finalizar a nossa conversa, uma vez que a gente define o diagnóstico muito bem, né, utilizando os nossos marcadores do nosso laboratório, a gente classifica muito bem essa doença, né, a gente consegue relacionar a presença de alguns fenótipos com algumas alterações genéticas que foram confirmadas pela molecular, por exemplo. A gente tem o nosso último passo, que é a avaliação do paciente durante o tratamento, né? O quanto dessas células leucêmicas vão persistir durante o tratamento, tá? E aí a gente também tem um cenário muito crítico, porque existe uma variação interlaboratorial muito grande hoje em dia, porque isso está muito relacionado com os protocolos de marcação, que são diferentes entre os serviços, a escolha dos anticorpos também, ela é muito diferente entre os serviços, e as estratégias de análise também, então a gente tem uma grande heterogeneidade, né, do ponto de vista de detecção de DRM hoje em dia. E algumas formas da gente melhorar essa detecção é a gente se atentando a esses pontos que eu descrevi aqui para vocês, né, que falam um pouco de precisão, sensibilidade, a identificação dos padrões de expressão, né, a gente saber como é um fenótipo normal e utilizar marcadores que nos auxiliem a reconhecer fenótipos patológicos, né, principalmente em amostras pós-quimioterapia, onde a gente tem uma recuperação de produção de células normais muito grande, então a chance da célula patológica ficar escondida ali no meio, ela aumenta, né, e fazer uso de novas estratégias de análises e padronizações que vão ser úteis para que a gente tenha uma segurança maior no resultado do nosso exame, né? Então, falando um pouquinho de precisão, quanto mais cores a gente utiliza, menor a probabilidade da gente ter eventos coincidentes, né? Então, pelo menos 8 cores é o recomendado para avaliação de doença residual. Para alguns tipos de leucemias, o que a gente tem visto na literatura é que talvez 8 cores não sejam suficientes, como, por exemplo, para doença residual de LMA, né, que ainda é muito difícil, principalmente naqueles pacientes onde o blasto ali não tem um bloqueio, né, de
não fica bloqueado, né? É um blasto que se diferencia conforme o paciente faz o tratamento, então, esses casos ainda, em alguns deles, 8 cores não é suficiente, tá? Mas quanto mais cores a gente tem à nossa disposição, menor a nossa probabilidade de errar, e isso também tem muito importância com relação à economia de amostra, principalmente quando a gente trabalha com amostras epicellulares, ou pacientes que têm um aspirado difícil, ou uma coleta onde a gente tem um pouco volume, né, ou quando a gente precisa, de repente, fazer muitos tubos diferentes, né, com muita informação, com pouco volume, então, essa quantidade maior de cores em que a gente pode estudar num único tubo, nos ajuda também desse ponto de vista, né. Com relação à sensibilidade, isso também tem relação com quais anticorpos o laboratório usa, né, o quanto de aberrações fenotípicas aquela célula patológica tem ou não, porque existem algumas células em que a gente tem uma exuberância grande de fenótipos aberrantes, e que não é tão difícil a gente identificar aquela célula ao longo do tratamento, tá? Mas existem pacientes onde a frequência de alterações, de aberrações imunofenotípicas é muito pequena, e às vezes a gente pode ficar em dúvida em etapas mais finais de tratamento. É muito importante a gente saber reconhecer, né, a contrapartida normal, e a gente conhecer muito bem o fenótipo da célula normal, tá? A experiência do analista também é uma coisa que conta muito, e aqui, por último, eu deixei em caixa alta para vocês o número de células estudadas, porque até alguns anos atrás, a gente sabia que a biologia molecular era uma técnica muito mais sensível que a citometria para a detecção de doença residual, tá? E que a citometria chegava até por volta de uma sensibilidade de 0,01%. Mas isso, hoje em dia, de 2017 para cá, a gente já tem relatado na literatura que a gente consegue, através da citometria, chegar à sensibilidade, né, sensibilidades bem equiparadas e semelhantes à biologia molecular, tá? Desde que a gente adquira uma quantidade de células suficientes para isso, tá? E existem também estratégias de utilização de combinações de anticorpos em que facilitam essa discriminação fácil das células leucêmicas para as células normais, tá? Então, o que a gente vê hoje em dia na literatura é que quando a gente consegue estudar pelo menos 4 milhões de células, a gente aumenta muito o percentual de concordância, tá, de sensibilidade, comparando a citometria com a biologia molecular, e diminui muito o percentual de discordância entre essas metodologias. Tá? Então, a gente chega até níveis de concordância de 93% quando a gente consegue estudar pelo menos 4 milhões de células numa rotina de detecção de doença residual, tá? Que seria o recomendado. Tá? Então, existem algumas questões pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas que são importantes da gente falar rapidamente. Na fase pré-analítica, a questão da coleta do material é um fator limitador importante, porque é nesse momento em que a gente pode ter a possibilidade de hemodiluição do material. Então, a coleta e o volume coletado, né, até mais ou menos 3 ml, mais ou menos, seria o ideal do primeiro aspirado, para evitar justamente hemodiluição. Na fase analítica, se a gente consegue utilizar um protocolo de lise celular em massa, ou seja, a gente faz a lise de toda a medula para concentrar esses leucócitos, justamente para a gente ter um maior volume de células para fazer a marcação, né? Então, o recomendado é que a gente trabalhe com pelo menos 10 milhões de células para serem marcadas, e no fim a gente conseguir adquirir pelo menos 5 milhões de células por tubo, tá? E a fase pós-analítica, que é a fase de análise, né, onde é muito importante que a gente saiba, tenha a experiência do conhecimento dos padrões de expressão, né, dessas células, o que é normal e o que seria patológico, e como a tecnologia hoje em dia pode nos ajudar, né, a trabalhar a nosso favor. Então, hoje em dia, existem algumas ferramentas de análise automática disponíveis, tá, e que demoram, dependendo do computador, de 3 a 5 minutos para fazer essa análise, né? E quando a gente faz uso, né, de quantidades suficientes de célula para nos dar uma sensibilidade adequada, esse exame
traz uma segurança para a gente, né, de que, de fato, aquele paciente não é um falso negativo. Né? Então, esse é um exemplo, né, de uma análise automática de um paciente com uma medula em recuperação normal, tá? E da mesma forma que a gente tem essa segurança de dizer quando o paciente tem uma medula normal, a gente também tem essa segurança, mesmo com poucos eventos, né, 107 eventos, nesse caso aqui em 8 milhões, tá, de dizer que esse paciente possui DRM positivo em baixa frequência, mas claramente presente, tá? Também fazendo recurso, fazendo uso da análise automática, tá? Que não precisaria ser na nossa análise automática, mas assim, é um dos recursos que a gente tem disponível hoje e que coloca esse nosso paciente frente a um banco de dados, né, para tentar equiparar a presença daquelas células com fenótipos anormais ou normais, tá? E, por fim, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente que, para frente, com essas terapias anti-CD19, o desafio para a identificação dessas células patológicas, ele tende a ser maior ainda, e que é uma coisa que a gente vai sempre continuar estudando e se aprimorando com o passar, né, dos anos e evoluindo assim, junto com o conhecimento, justamente para a gente tentar alcançar aqueles 10% a 20% de cura dos pacientes que ainda recaem hoje em dia com os nossos protocolos de tratamento atuais, tá? Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu peço perdão que eu acabei de ver que eu passei um pouquinho do tempo, e eu espero que tenha sido útil, né, o que eu pude dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi nesses anos. Eu acho que foi sim, doutora Ellen, foi muito bom. O pessoal está aqui, ó, batendo palmas. Eu não estou vendo ainda, calma aí que eu Tá estou meio todos, perdida aqui. todos estão batendo palmas, então eu acho que foi realmente muito proveitoso para todos. Foi muito bom mesmo, obrigada. Ah, Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu só gostaria de reforçar para todos que eu já coloquei o link da pesquisa no chat. Então, gostaria de pedir a colaboração de todos, porque além de vocês conseguirem preencher, né, com os seus dados pessoais para a gente emitir posteriormente o certificado, vocês também vão contribuir para a gente melhorar o nosso encontro, tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta. Doutora Ellen, a Letícia colocou assim: casos agudos nunca serão monoclonais? Apenas os casos crônicos são? monoclonais? Isso. Casos agudos nunca serão monoclonais? Apenas os casos crônicos são? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta dela, porque em relação ela fala em relação à imunoglobulina, você fala? Não sei dizer. Não, estou perguntando para a pessoa que te... Porque a doença... No sentido de ser Ah, capa ou lambda. a condição para a gente chamar de clonal é você ter uma restrição de capa ou lambda. Tá? Por isso que a gente fala que é monoclonal, porque a gente é policlonal quando a gente tem a presença das duas, né, que é o que deve acontecer de correto. Mas quando a gente tem uma alteração clonal e aquela célula começa a se proliferar de forma desordenada, ela se prolifera só com restrição a uma cadeia. Certo. Letícia, respondeu essa pergunta? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Só um minutinho. Eu vi é Tem porque uma tem aqui. algumas perguntas. Não só acontece em casos crônicos, não. Desculpa, eu acabei respondendo uma pergunta que eu vi aqui e não li a pergunta. Não, pode responder. Qual foi? Desculpa. Não, que eu acho que essa mesma pessoa perguntou se acontece só em casos crônicos. Eu disse Ah, que não. foi a mesma pessoa. Aqui tem uma pergunta, não sei se ele está se referindo aos programas de ensaio de proficiência, não sei, quais os programas De que usam análise mais automática, né? atualmente na análise automática multiparamétrica? Olha, o programa que eu uso de rotina, eu faço hoje em dia, todas as doenças residuais de leucemia de precursor B, eu faço análise automática utilizando o programa do Infinicit.
né? Eu já incorporei na minha rotina e é uma coisa que eu não quero largar nunca mais, porque... Mas existem algumas condições para conseguir fazer através do Infinicit, né? Que é utilizar exatamente os marcadores nos fluorocromos que são recomendados, né, pela empresa para a gente conseguir fazer a análise automática utilizando esse programa. Tá ótimo. Trane, pessoal, continua aqui parabenizando a senhora. Muito obrigada, pessoal. Eu só estou aqui por causa de vocês, né? Porque... E é muito bom a gente dividir, né? Porque a gente nunca sabe tudo, e eu acho que é muito importante esse veículo de troca e de comunicação que a Controlab disponibilizou, e eu fico muito grata pela oportunidade de fazer parte e de aprender também com vocês, né? Sim, Eu sempre sempre... contribui bastante. Vou fazer só mais uma pergunta, não sei se o pessoal tem mais alguma. Vou fazer só mais uma pergunta. Como é a sua experiência na rotina de detecção de doença residual em termos de sensibilidade dos exames? Hoje em dia, a gente consegue em materiais, porque dependendo da fase do tratamento, a gente... Robson, antes de fazer curso completo... vamos trabalhar nisso, Robson. Vamos trabalhar num curso completo. Vamos pensar no projeto. Eu vou criar um curso completo para ele poder se materializar. Sim. Mas, assim, em materiais hiposcelulares, a gente acaba trabalhando no limite celular que a gente tem ali. Então, a gente faz a lise celular de toda a medula e faz a aquisição de todo o material. Mas, assim, quando a gente tem material com células suficientes, na minha rotina hoje, a gente faz a lise celular em massa e faz a marcação de 10 milhões de células por tubo. Hoje em dia eu faço 2 tubos de doença residual para B, para T também, né? E atualmente, quando a gente tem célula suficiente, eu adquiro 11 milhões de células para chegar a uma sensibilidade que dê uma segurança de que aquele resultado não é um falso negativo, né? Mas se a pessoa conseguir pelo menos incorporar 4 milhões na rotina, né? Porque eu sei que laboratórios privados que provavelmente estão participando aqui desse encontro tem uma certa dificuldade por conta do volume de pacientes, né? Então, chegando até pelo menos 4 milhões já é muito suficiente para a gente garantir uma sensibilidade adequada dos exames. Tá ótimo. Doutora Ellen, não sei se a senhora vai saber responder, mas o Hudson está perguntando, no Brasil, há outras marcas registradas de sintômetros além da Sysmex? Sysmex? Outras marcas registradas de citômetros? Isso, além da Sysmex. Mas tem a BD, né? Não é isso? BD, tem Beckman, não sei se é isso que ele está me perguntando. Também não... Tem isso, BD, Hudson? tem Beckman Coulter, BD. Eu acho que a Thalita levantou a mão. Não, Hudson, Ele tem só também, tem da BD, tem, geralmente, as grandes concorrências, assim, em termos de citometria, são a BD e a Beckman Coulter, de citômetros. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, podem colocar no chat, por favor. As perguntas que posteriormente também vocês tiverem, podem nos enviar para o e-mail da Controlab e a gente encaminha para a doutora Ellen e posteriormente a gente disponibiliza junto com a gravação lá no site da Controlab, tá bom? Alguém me perguntou também no chat se vai ser, se vai ser disponibilizada a gravação, vai ser. O certificado vai ser encaminhado por e-mail e a gravação vai ser encaminhada junto com o certificado, tá bom? Bom, então acho que a gente Gente, foi pode... um prazer dividir essa hora com vocês. Eu espero que vocês continuem tendo aí um ótimo dia de trabalho. E até a próxima. Até a próxima, doutora Ellen. Muito obrigada pela aula, pela excelente aula, pela disponibilidade de estar aqui conosco na nossa iniciativa educacional. Agradeço a senhora, a todos os presentes aqui também,
tá? E até a próxima, tá bom? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde a todos.